você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. E lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram, e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou nesta hora de agonia. Nesta hora, meus amigos, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei. Por quê? Obrigado, Senhor, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou. Aleluia. Receba Ele em sua vida. Ele pode te aliviar. Oh Deus, eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho. Eu venci, você também vencerá. Verdadeiro Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, aconselho a você assistir o nosso primeiro comentário sobre isso, que foi na quarta-feira passada.
creia nas promessas. Domingo de manhã, Deus cura. Domingo à noite, pregamos, segunda, terça, quarta e hoje, tá bom? É uma série sobre curas e milagres. Nós servimos um Deus que cura e opera milagres. Nesta noite, eu quero que vocês abram sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, e eu quero falar sobre milagres, né? Operações de milagres no Velho Testamento. Amanhã eu vou trazer, provavelmente, operações de milagres no Novo Testamento. Nós vamos pegar esses testemunhos que nós temos do Velho Testamento, vamos pegar o do Novo Testamento e mostrar a cada um de vocês que Jesus Cristo é o mesmo ontem no Velho Testamento, Ele é o mesmo hoje aqui presente, né? Ele foi o mesmo no Novo Testamento, né? Ele é o mesmo ontem no Velho, o mesmo no Novo e eternamente, aqui, agora e na eternidade. Então Ele sempre operou milagres e Ele é um Deus de milagres, é um Deus de cura. Ele não é o autor da doença é Satanás, e Ele prometeu em sua palavra a cura divina, o milagre, a libertação. E vocês que têm a oportunidade de conhecê-lo como curador, eu os convido a conhecê-lo como libertador, como salvador, como rei do universo, como aquele que é o autor da vida. Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele sempre teve testemunhas, está em busca destes homens, destas mulheres, desses meninos, dessas meninas, desses adolescentes, desses jovens, destes anciãos, anciãs, está procurando eles para serem testemunhas. Deus não quer absolutamente que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E esse é um dos meios o qual podemos chegar até o seu lar, até a sua casa e levar uma palavra de fé, uma palavra de sustentação. Principalmente agora, neste momento que nós estamos vivendo, destas pragas que estão caindo, não podemos esquecer em absoluto de que esse é o cumprimento do quarto selo. A Bíblia disse que vai morrer a quarta parte das pessoas, e os animais vão vir para as cidades, já tem lugares que está acontecendo, e alguns lugares as geleiras estão derretendo, as águas estão aumentando e os animais estão vindo para as cidades. Lembre-se, isso é cumprimento do quarto selo. Nós ainda vamos voltar mais sobre esse assunto e mostrar que as profecias estão exatamente se cumprindo. Deus, através de William Branham, disse que nós iríamos viver exatamente nesta hora, que as pessoas iriam usar uma máscara, iriam ficar em casa, mas que isso não ia resolver em absolutamente nada, e que eu e você, nós precisamos da imunização do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos imunizar, e esse Covid vai passar por você, vai te dar alguns efeitos, mas em nome do Senhor Jesus, tu receberás a tua libertação, a tua cura, da mesma forma que Ele vai chegar, Ele vai sair, porque você está servindo um Deus vivo, um Deus real. Mas para isso, da mesma forma que você toma medidas de segurança no natural, você usa um álcool gel na mão, você usa uma máscara, você lava suas mãos, você mantém distância, é da mesma forma com Deus. Ele quer que você tenha suas mãos limpas, sem nenhum pecado, sem nenhuma contaminação, sem nenhum adultério, sem nenhuma fornicação, sem nenhuma mentira, sem nada que afasta Ele de você. Você tem que ter as mãos limpas, e você tem que manter distância do pecado. Você tem que manter distância do pecado, manter distância de pessoas que o testemunho dela não é bom, manter a distância de pessoas que estão manchando o nome do Senhor, inclusive crucificando Ele pela segunda vez. E você também tem que colocar uma máscara. Para quê? Para não ficar respirando o pecado. Está uma nojeira diante de Deus, está como uma fossa aberta com a sua podridão de tanto pecado, de tanta gente. Isso é pastor, isso é diácono, está uma
coisa terrível, escândalos e mais escândalos, e é bíblico. A Bíblia disse que ai daquele que através dele vem um escândalo, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no rio e morrer afogado. Mas alguns não seguem o conselho do Senhor e preferem trazer escândalos. Mas existe um povo zeloso de boas obras, e nós temos que entender que nem mesmo nos dias do Senhor Jesus ele ficou livre de um diabo no ministério. Ele disse no Evangelho de João capítulo 6 para os discípulos: vocês não querem sair com os 70 que não querem me seguir, porque achou que quando eu preguei que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, vocês não querem segui-los? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então Jesus disse: olha, eu vos escolhi a vós, e um de vós é um diabo. E esse foi Judas. Esse foi até na hora de crucificá-lo. O Senhor Jesus não ficou livre daquele diabo, e nenhum ministério está livre de um diabo, porque ele sabe como ser um adversário. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Vamos seguir avante, vamos estar firmes, vamos pegar nas mãos do Senhor, vamos ter uma vida consagrada de oração, vamos ouvir o que a Bíblia diz. Você que está em pé, cuida para que não caia. Vai cair 11.000, uma quantidade à direita, né? Vai cair dos seus lados, vai cair 11.000, mas você não será atingido, você não será atingida, se estiver nos caminhos do Senhor nosso Deus. Esta é a única segurança. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se você está em Cristo e ainda não é uma nova criatura, se você está em Cristo, ainda não saiu da justificação, ainda não saiu da santificação, te aconselho a hoje colocar a sua boca no pó. Lamentação capítulo 3 versículo 29. Coloque a sua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Esse é o momento de colocar a boca no pó e buscar o socorro que vem de Deus. Sem esse desespero, sem esse posicionamento, sem uma vida de jejum, sem uma vida de leitura de sua palavra, sem uma consagração diária, nós somos candidatos a cair no mundo, cair no pecado. Mas se estivermos em Cristo, somos mais do que vencedores. É Ele que cuida de nós. Se você se preocupa com as coisas de Deus e você está nos caminhos do Senhor, então Ele cuida de você também. Vamos juntos, vamos nos consagrar cada vez mais, vamos estar cada dia mais nos pés do Senhor. Está vindo um julgamento aí, está vindo a grande tribulação, mas antes disso haverá um arrebatamento. Deus não quer que ninguém vá para a grande tribulação, Deus não quer que ninguém seja lançado no lago de fogo. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e esta é uma oportunidade a qual Deus está nos dando para juntos aqui, através desta transmissão, examinar as Escrituras. Então aqui no livro de Êxodo, eu quero que você abra a sua Bíblia, e o nosso assunto hoje é operações de milagres no Velho Testamento. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar só dentro do Velho Testamento e mostrar aos irmãos e aos amigos e a todos que tiverem acesso a esse canal, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele operou lá no Velho Testamento, Ele opera no Novo Testamento também. E nós ainda estamos dentro deste ângulo. Ele está aqui. Ele disse no Evangelho de João 14, acredito que no versículo 20: e naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. O ser humano foi escolhido para ser a morada do Espírito Santo, porque hoje ele está em nós em forma do Espírito Santo. Pois a palavra disse que naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu
em vós. E esse Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade e nos faria lembrar de todas as coisas. Amém. Graças a Deus, né? Operações de milagres no Velho Testamento. Êxodo, capítulo 14, no verso 21, é a nossa escritura desta noite, 21 e 22, uma delas, né? 14, Êxodo 20 e 21. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, deixa eu ver se eu estou certo mesmo, é Êxodo 14, verso 21. Eu sempre troco na hora de ler aqui, né? Isso, 21. Então Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental em toda aquela noite. Que milagre, né? O rio estava na frente, não tinha como atravessar, e Deus então disse a Moisés: olha, você está clamando a mim, diga ao povo que marcha. E Deus enviou um vento oriental, e o mar vermelho se tornou em duas paredes, e o irmão Manuel estava visitando ele, um senhor de 92 anos, ele disse assim: o vento de Deus foi tão forte, que quem sabe ali tinha uma lama de mais de 1 quilômetro de fundura, e o vento foi tão forte, que aquilo ficou tão firme, que Israel atravessou o mar. Eu achei isso bastante tremendo, eu não tinha pensado, né, nesta profundidade, mas é verdade, passou os carros puxando crianças, mulheres e mercadoria, e ninguém atolou. Então Deus secou, ficou como um asfalto, né, um cascalho, não sei, mas ficou terra firme, que Israel atravessou. 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas atravessaram ali, né, e atravessaram o rio. Por quê? Porque quando entraram no Egito, era um homem, depois formou uma família, e lá dentro se tornou uma nação, e Deus tirou-os para a terra prometida. Veja bem, e o mar, por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Que milagre, em seco. E as águas foram-lhes como muro, e à sua direita e à sua esquerda. Moisés era um homem como eu e você. Ele tinha as mesmas fraquezas que eu e você tem, mas ele tinha um Deus poderoso que era maior do que todas as fraquezas, e eu e você também servimos a este mesmo Deus, embora tenhamos as nossas fraquezas, embora tenhamos as nossas falhas, e às vezes podemos até pecar, mas se errar, se falhar ou se pecar, não esqueça de confessar, arrepender e confessar. Tá bem? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. Porque se você errar, se você falhar, e você pecar, e você não consertar, Deus vai fazer com que o seu pecado suba aos telhados. Não é o que está acontecendo? Que a vida de muitos líderes não está indo para o telhado das casas? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, esta é a sua palavra. Rogo a Ti que nesta noite me ajude a ajudar Teus filhos, que a sua palavra, Pai, encontre guarida em nossos corações, e agora nós possamos voltar ali no Velho Testamento e ver estes milagres maravilhosos, tal como o mar vermelho que se abriu, e o mar ficou seco, e todos passaram sobre aquele mar e atravessaram do outro lado, e quando Faraó entrou com seus soldados e estava no meio do mar, o Senhor fechou as águas, porque aquele caminho que o Senhor abriu aonde não havia caminho, foram para seus filhos e filhas. Aquele caminho não era para Faraó e o seu exército, portanto morreram afogados. Pai, então nesta noite cremos que o Senhor tem abrido um caminho para nós, porque Tu mesmo disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, queremos trilhar neste caminho nesta noite, e Te pedimos a cura, a libertação, Pai. Neste momento me lembro do Fábio Fonseca, que está ali no leito de enfermidade,
está respirando através de aparelhos, mas tu pode entrar naquele pulmão e soprar o fôlego da vida. Nós repreendemos a morte, nós repreendemos todo o mal, e Satanás, através deste Covid, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bom, são os assuntos assim que deixam o coração nosso alegre, deixam o nosso coração feliz, e a gratidão é muito intensa, né? Já disse, eu vou ter que repetir, você que está assistindo agora, eu quero te convidar a assistir a primeira palestra, que foi quarta-feira passada, Creia nas Promessas. Depois você segue, né? Deus Cura, domingo de manhã, e assim sucessivamente. São vários assuntos, e nós vamos até domingo à noite. Queremos te convidar a orar também. Não compensa você só pedir, ora, e aí Deus vai ver e falar, não, você quer a oração, eles estão orando por você, mas você está alheio? Não, meu irmão, não, minha irmã, você tem que entrar em oração juntos, né? Não é só, ora por mim, ora. Não, você precisa ter responsabilidade. Você sabe o que você precisa, o que o seu filho precisa, o que sua filha precisa, o que seu amigo precisa, né? Afinal, para quem você está pedindo oração, você deve dizer à pessoa que ela também deve orar. Nós estamos desde quarta-feira orando, então você também tem que orar. Eu tiro tempo de oração, irmãos e irmãs, tira tempo de oração, tempo de jejum em seu favor, mas você também tem que se interessar por isso. O senhor, a senhora também precisa se interessar e ir junto com a gente, não é? Temos que colocar a mão na massa, afinal, é a sua saúde, é a sua debilidade, e nós estamos aqui para te ajudar, com as nossas orações, com as nossas intercessões, com os nossos jejuns, com as nossas consagrações. Mas você, irmão, irmã, amigo, amiga, precisa juntos nós buscarmos a presença do Deus vivo. Então eu quero falar com vocês na mensagem Abrindo o Caminho, pregada em 4/3/56. Eu quero trazer as palavras do profeta de Deus para esta era, William Branham. Ele diz assim no parágrafo 16, Deus, ele faz uma oração, e eu quero dedicar esta oração a todos vocês. Ele ora assim: Deus, eu oro para que tu toques em cada pessoa dessa noite fora de Cristo, e as leves para este próximo e maravilhoso passeio. Cure os enfermos assentados aqui nesta noite, Senhor. Sem dúvida, existem muitas pessoas que estão enfermas em nosso meio, e oramos para que tu cures cada uma. Agora, vem a palavra, Pai. Tome a palavra, que é linha da vida, as raízes da grama, Senhor, de toda a civilização. Oramos para que o Espírito Santo tome cada palavra e a dê a cada coração conforme nossas necessidades, e que possamos ter companheirismo em torno da palavra, pois te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E nós, cada um de nós, devemos orar para que... Eu ouvi um pastor César Augusto citando algo que um irmão ou uma irmã, eu não estou bem seguro, estava pedindo ao irmão Branham que Deus desse um dom para ela. Então o irmão Branham disse: olha, não peça um dom, porque o diabo pode te dar um dom. A única coisa que o diabo não pode fazer, meu irmão e minha irmã, é amar. Mas perverter todos os demais dons, ele pode. Ele até se transfigura em anjo de luz. Ele até se torna ministro da justiça. Leia isso em 2 Coríntios capítulo 11. Então, se tem algo que eu e você precisa pedir a Deus, é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia, que nos faz lembrar de todas as coisas. E se você tiver o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, você tem o doador. E com o doador vem os dons todos para você, para a sua vida. Vem o dom de sabedoria, vem o dom de conhecimento,
você pode sim falar línguas, você pode sim interpretar, você pode sim profetizar, mas uma vez que o doador dos dons esteja na sua vida, porque esta é a evidência do Espírito Santo, é a obediência completa a toda palavra de Deus. Então, o que eu e você, o que nós podemos fazer é orar para que o Espírito Santo tome cada palavra e a dê ao nosso coração conforme a nossa necessidade, que toda essa palavra possa vir para o meu coração, para o seu coração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito, porque será a palavra falando a palavra. E quando a palavra diz a palavra, o esquilo aparece, vem à existência, o peixe é criado, o morto é ressuscitado e o milagre acontece. Como a palavra estava em Moisés, ele ordenou o mar abriu através do vento oriental que Deus enviou, de acordo com a palavra de Moisés. Moisés bateu na água, não é esse quadro que tem de Moisés em cima da pedra, com a mão levantada, não é verdade. Um líder não fica em cima mandando seus seguidores. Um líder, ele entra na frente, ele é exemplo, ele vai na frente. E o profeta de Deus disse que Moisés entrou na água, batendo na água, e quando a água já estava pelo meio, já quase batendo no peito dele, o vento veio e o mar se abriu e secou. Israel atravessou em seco. É isto que eu e você, como cristão, devemos fazer. Devemos ser exemplo. E para ser exemplo, o Espírito Santo tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. Amém. Deus seja louvado. E que nós possamos ter companheirismo em torno da palavra. E esta foi a oração que ele fez em meu favor e em seu favor. Amém? Então veja, meu irmão, então você pode crer nas coisas impossíveis, uma vez que a palavra está em você, uma vez que a palavra está em mim, podemos crer nas coisas impossíveis. Nós servimos o Deus das causas impossíveis. Quando o médico diz, olha, não tem mais jeito, ele entra em cena, ele trabalha através da fé. Hebreus capítulo 11, 6, a Bíblia disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos alicerçar a nossa fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10, versículo 17. Ouça, aprenda a ouvir a palavra, aprenda a examinar a palavra, examinai as Escrituras e procurem ter nela vida eterna. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E aqui está Moisés mostrando para mim e você uma cena que ele, sendo um homem, eu já disse e repito, como eu e você, disse a palavra e o mar vermelho se abriu. Então você pode crer nessas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus vivo, o Deus que obra milagres. Ele opera milagres, ele obra milagres, e eu e você somos parte dele. A Bíblia diz que Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Que privilégio é para que eu e você faça parte de um plano de salvação que está estabelecido em sua palavra. Quer saber qual é o plano da salvação? Precisamos examinar as Escrituras, precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, e o Espírito Santo está dizendo à igreja, você e eu, que precisamos ter um posicionamento como cristão e como cristã, porque vai cair 11 mil, mas se eu e você tiver um posicionamento na palavra, não faremos parte dos que caem, mas fazemos parte daqueles que está de pé. E eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara. Ele visita Abraão, né? Os três, na verdade, desce, Elohim e dois anjos, né? Desceu, Miguel e Gabriel, acredito que seja, a Bíblia não dá o nome deles, mas quando Abraão encontra com Melquisedeque, e ele diz, meu Senhor, né? Tinha três, e ele chamou de meu Senhor.
Veja que Abraão não era um trinitariano, ele cria em um só Deus. Se ele fosse um trinitariano, ele ia dizer: nossa, olha aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui na minha casa, a Trindade. Mas não existe isso, nem na capa da Bíblia, a menos que você escreveu, né? Abraão, por revelação, disse: meu Senhor. Como Ló não tinha revelação, quando os 2 anjos chegou em Sodoma e Gomorra, ele já falou: meus senhores. Então ele era um dualista, né? Quem sabe? E então ele cria em Deus, né? Jesus, uma mera força ativa do Espírito, e Jeová. Não, senhores, não, senhoras. Jesus Cristo é Deus, é Jeová. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele está em sua palavra. Se a palavra dele estiver em você, você se identifica com ele e você vai entender o que é as suas 3 manifestações. Então eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre. Ele disse: cadê Sara, tua mulher? Abraão disse: está de trás da tenda. Então ele disse: eis que Sara, tua mulher, vai ter um filho. E Sara riu pela sua condição. Como que pode uma mulher com 90 anos dar à luz um filho? Era impossível, ela riu da sua condição. E ele então perguntou: Sara, por que tu ristes? E ela disse: eu não ri. Ele disse: não diga isso, Sara, porque tu ristes. Então ele sabe, meu irmão, aonde você está, o que você está fazendo, tá? Se é certo, ele está vendo; se é errado, ele está vendo. Até o sorriso de Sara ele viu, e ela estava detrás da tenda. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e está em sua palavra. Então, como eu disse, no Velho Testamento, nós temos relatos de vários milagres. E milagres são obras sobrenaturais. A cura divina, ela tem um tempo. A cura divina pode ser, você pode ser curado amanhã, você pode ser curado depois de amanhã, você pode ser curado daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Isso é cura. Deus não deu uma data específica para quanto tempo você recebe uma cura. Se você pede cura, você vai receber a cura. E a cura é dada de acordo com a sua fé. E a sua cura vai durar tanto quanto a sua fé dura. Se você recebe a oração hoje e você crê, enquanto você estiver crendo, você tem a sua cura. Mas se você desacreditar, tu perde a tua cura. Porque ela é um dom, é um presente de Deus. Dons é presente. Então Deus te dará ela como cura. E ela vai durar quanto tempo durar a sua fé. Deus me curou há mais de 20 anos. Deus me curou há mais de 30 anos. E eu estou aqui firme. Fui desenganado pelos médicos, estou aqui mais firme do que nunca. Por quê? Porque a minha fé está autêntica, a minha fé agrada a Deus, é a fé que agrada a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, você está pedindo uma cura, então creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas Ele também opera milagres, Ele é um Deus de milagre. O milagre já é instantâneo, o milagre é na hora, o resultado é na hora. Moisés orou pelo Mar Vermelho, o mar abriu imediatamente. Essa é a diferença. Cura vai um tempo e milagre é na hora. Então nós vamos aqui para Êxodo capítulo 34, que eu vou mostrar mais um milagre. Já mostrei do Mar Vermelho e vou mostrar um outro milagre aqui, destas obras sobrenaturais de Deus. Que Deus nos abençoe. Êxodo capítulo 34, no versículo 8. Vamos ver este maravilhoso milagre aqui no Velho Testamento. 38, verso 8. Glória a Deus. 38, verso 8. Senhor, 34, perdão. 34, Êxodo 34, verso 8 até o 10, tá bom? Veja. Obrigado, irmão. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Quando nós aprendemos a inclinar, quando nós aprendemos a adorar, eu tenho certeza que os milagres serão maiores. Olha o 9. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça em teus olhos, vá agora, ó Senhor, no meio de nós, porque esse é um povo de dura cerviz. Porém, olha a confissão: arrependei-vos
E convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. Atos 3:19. Tem que ter arrependimento, tem que haver conversão, tem que haver confissão, tem que ter acertos. Se você acha que você vai receber bênçãos e bênçãos de Deus sem confessar os seus pecados, você está muito enganado, você está muito enganada. Precisamos de nos limpar. Confissão é santificação. Confissão é jogar para fora aquilo que está atrapalhando o Espírito Santo na sua vida. E ele ora, porque este é o povo de dura cerviz, está vendo? De dura cerviz. Perdoa, porém, nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas, está vendo? Milagres. Aqui é Deus fazendo uma aliança. Deus está respondendo a Moisés a sua oração. Então Deus disse a Moisés, então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante do teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Aí vocês sabem o que houve na caminhada, o Mar Vermelho se abriu, já já nós vamos ver as águas de Mara, né? A coisa que para essas porque maravilhas e milagres é a mesma coisa, tá? Que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, veja o milagre do Senhor, veja a maravilha do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Eu estou fazendo um concerto, estou fazendo uma nova aliança. E se vocês cumprirem os requisitos estabelecidos por minha palavra, o milagre vai acontecer. Que Deus seja louvado. Amém? Muito bom. Então vamos continuar um pouquinho mais. Então o Senhor é um Deus que opera milagres, que opera maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a nossa redenção, meu irmão, a nossa redenção, minha irmã, é o maior milagre. Nós temos que entender isso. Ser curado do corpo natural é bom, ser curado do corpo espiritual é bom, né? É melhor ainda, mas lembre-se, ser redimido é muito melhor ainda. Tá? A cura do corpo é boa, a cura do físico é boa, do físico é boa, a cura espiritual é boa, mas a redenção ainda é melhor. Deus nos resgata, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar. Então o Senhor é um Deus que opera milagres, e a nossa redenção é o maior milagre. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Então esse irmão, irmã, é o maior milagre. Se você vê você fora das trevas e está vendo você na luz, então você pode cantar: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Mas se você está nas trevas, ainda não foi resgatado. Você pode ter tido a cura do físico, você pode ter tido a cura da alma, como o Salmo 103 disse: bendiz ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mas se você ainda não foi redimido, resgatado, redimida, caminhe para o Calvário, porque o Calvário encerra o assunto do pecado. Ele se fez pecado para que eu e você saísse das trevas e viesse para a luz. Este é o maior milagre. A redenção da nossa alma, a redenção do nosso corpo, porque tem que haver uma restauração. Redenção é restauração. Redenção é Deus te redimir, redenção é Deus te trazer de volta. Por isso que Mateus capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz: Elias, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A sua mensagem será uma mensagem de redenção. Essa mensagem vai resgatar as pessoas das trevas e trazê-la para a luz, abrindo o entendimento das pessoas para que eles compreendam as Escrituras. Esse é o propósito destas transmissões que nós estamos levando até o teu lar, te convidando a ser um cristão, te convidando a ser uma cristã e receber esses mesmos milagres que nós temos aqui como testemunha. Veja,
Na época de Sodoma e Gomorra, havia uns sodomitas. A Bíblia disse que esse fator de sodomismo, né, de relacionamento entre homens e mulheres, e mulher com mulher, e homem com homem, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, mas lá nos dias de Sodoma, o pecado era o mesmo. E nós estamos vivendo semelhantes dias. Jesus disse em Lucas 17:30, que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, seria agora. Então nós estamos vivendo exatamente aqueles momentos de julgamento cair sobre Sodoma. E o julgamento está para descer também sobre esta terra. Lá foi chuva, não, Sodoma e Gomorra foi chuva, foi fogo. E aqui também será fogo, porque nos dias de Noé foi chuva. E Jesus disse que também como foi nos dias de Noé, né, choveu por 40 dias. Você viu quanto que está chovendo? Para mim Deus está aguando o holocausto para depois enviar fogo, né? Que eu e você possa estar resgatado nas mãos do Senhor, que eu e você possa estar como Abraão, junto de Melquisedeque, que eu e você possa estar como Enoque, antes do juízo cair nos dias de Noé, na grande tribulação. Deus quer me resgatar, Deus quer te resgatar, mas para isso temos que sair fora do arraial do mundo e entrar em sua palavra. Temos que sair do pátio exterior do tabernáculo. Nem mesmo do tabernáculo, dentro do tabernáculo é o lugar. O meu lugar e o seu lugar é estar no lugar santíssimo, porque é o altar de ouro, é o maná da panela dourada, que nos dá o direito da vida eterna. Então, como cristão, como cristã, precisamos ser resgatados. Veja, aqui em Gênesis capítulo 19, verso 10 e 11, onde os sodomitas foram cegados. Como é que pode? Eles não tinham nenhuma arma na mão, eles não tinham nenhum aparelho eletrônico na mão, né? Eles não tinham nada, simplesmente eles levaram as suas mãos e aqueles homens ficaram cegos. Você já pensou em Marcos capítulo 16? E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão? E ali aqueles anjos colocou as mãos em direção àqueles homens e eles ficaram todos cegados. Isso é um milagre. Veja, em Gênesis capítulo 19, verso 10 e 11. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa. Ficaram cegos, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Veja, desde o menor até o maior. Leia todo o capítulo para você ver por que aqueles homens queriam os anjos. Eles estavam em busca de homens. Ló ofereceu suas filhas, mas eles não quiseram. Ló disse, olha, eu tenho 2 filhas aqui que nunca foi tocado por faraó algum, leve elas e faça o que quiser. E eles disseram, não queremos elas, queremos estes homens que estão aí. Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo dias semelhantes, que Deus me guarde, que Deus te guarde e nos proteja em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora um pouquinho aqui em Êxodo capítulo 15, se você quer abrir sua Bíblia. É claro, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, porque daqui a pouquinho nós vamos ter meia hora de oração, tá bom? E eu te convido, né? Você está convocado, não é convidado, vocês estão convocados, e inclusive amanhã é um dia muito especial para o jejum, porque amanhã é quando os portões do inferno se abrem e os demônios vêm para a cidade. Você sabia? Sabia você disso? Você sabia que a sexta-feira é o dia que fazem mais macumba, mais feitiçaria? Você sabia que as maiores desgraças acontecem na sexta-feira? Mas nós vamos estar em jejum, na presença do Deus vivo, buscando as forças espirituais. Porque se o diabo trabalha, o nosso Deus trabalha muito mais. Em nome do Senhor Jesus. Veja aqui em Êxodo capítulo 15, no versículo 24. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu estou um pouco mais adiantado. Êxodo 15, verso 24 e 25. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Todo mundo com sede no deserto, né? E murmuraram. Eles não tiveram uma maneira mais educada. Tem gente que não tem educação, né? São agressivos, são estúpidos,
né? E agem com a sua estupidez, com a sua ignorância. Olha, meu irmão, minha irmã, a nova natureza tem que entrar em nós, porque sem uma nova natureza nós não herdamos a vida eterna. E eles disseram, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Viu? Deus tem a resposta para tudo. As águas eram amargas, e agora eles tinham que pegar uma árvore e jogar aquela árvore na água, e a água ficou doce, ficou saborosa. Viu como nosso Deus tem maneiras especiais de trazer milagres, de fazer milagres? Ele salvou a vida de toda aquela multidão com um pedaço, com uma árvore que foi jogada dentro da água amarga. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele tem os seus meios, tem as suas formas, ele é Deus. A segunda Bíblia foi a natureza. Todas essas árvores que existem, todo este mato que existe, eu e você não sabemos, mas eles não foram criados por acaso. Ele tem uma serventia. São remédios. Afinal, o remédio sintético que você toma, ou o remédio alopático que você toma na farmácia, são ervas em comprimido. Então nós precisamos de prestar atenção, nós temos que ler essa Bíblia da natureza. Quantas ervas que tem aí? Quantas pessoas que, passando por essa situação, são beneficiados com o chá do boldo, ou com o chá da quina, ou com açafrão, ou a folha do mamão. São tantos os meios e formas a qual Deus, através desta segunda Bíblia, a natureza. O sol, por exemplo, que riqueza de vitamina D. Mas o pessoal não quer o sol, quer só ar-condicionado, quer só ficar debaixo do telhado, debaixo da sombra, e estão morrendo. Que eu e você aprenda a ler esta segunda Bíblia e essa primeira Bíblia, que é o zodíaco. Está bem? Primeira Bíblia é o zodíaco, a segunda Bíblia Enoque escreveu ela nas pirâmides, está tudo lá desenhado. E eu e você temos esta oportunidade porque temos um profeta. Aleluia! E a terceira Bíblia é a escrita. Amém. Agora vamos para 2 Reis, no capítulo 6, que nós vamos ver aqui um milagre que às vezes você leu e nunca prestou atenção nisso. Os homens com Eliseu saíram para trabalhar, e a situação não estava boa, eles não tinham dinheiro certamente, e um daqueles que acompanhou Eliseu pediu um machado emprestado, e foram para fazer a derrubada, não sei como que era, alguma coisa. E quando ele está cortando uma árvore, um machado saiu do cabo e caiu dentro d'água. Eu vou ter que ler isso em duas versões para você entender melhor, tá bom? Veja aqui na versão corrigida fiel. 2 Reis 6, verso 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e chamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. Disse o homem de Deus, esse no caso é Eliseu, onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. E Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez o ferro flutuar. Viu? Ele não desceu lá embaixo, ele não entrou lá dentro, certamente era fundo. Ele cortou um pau, um ar, jogou lá, mandou Moisés cortar uma árvore, lançou na água, eles beberam água doce. Aqui ele corta um pau e joga, e o machado flutua. Onde é que você já se viu falar que ferro flutua? Olha aqui na versão NTLH, que é a nova versão na linguagem de hoje. Diz assim, o verso 5. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou para Eliseu. O machado era emprestado. Que Deus nos guarde. Nós servimos um Deus de milagres. Ele fez milagres no Velho Testamento, ele fez milagres no Novo Testamento, ele está fazendo aqui agora. Ele operou no passado, ele opera aqui no Brasil também. Ele é o mesmo, ele está em sua palavra. Se a palavra dele estiver em mim, se a palavra dele estiver em você, os milagres acontecem, porque ele é um Deus
de milagres. Amém? Coisa gostosa, não é? Mas vamos ver aqui também que no Velho Testamento os mortos ressuscitaram. Vamos aqui em 1 Reis capítulo 17. Vejamos esta situação, essa história linda, maravilhosa, que traz a mim e a você um grande ensinamento. Eu vou só citar, você lê na sua casa, tá bom? 1 Reis 17, 8 ao 24. Não, dá para mim um pouquinho mais, né, irmão? Dá? Eu já estou até por fora, que a gente 9 horas tem que estar em casa. 8 horas. Vou mais um pouquinho aqui, tá bom? Só mais um pouquinho. Essa aqui eu vou deixar para vocês lerem em sua casa. 1 Reis 17, verso 8 e 24. Eliseu, né? Um milagre que ele faz com aquela criança que ele, né, deu para a viúva, que ela era estéril, ela recebeu um filho e o filho morreu, e ela então pediu a ele foi lá e orou, e a criança ressuscitou. Eu quero ir para 2 Reis capítulo 13, para me mostrar uma outra ressurreição. Aqui em 1 Reis 17, 8 e 24, houve ressurreição. Mas olha essa ressurreição aqui, uma ressurreição, um milagre, né? Um milagre, porque eu estou falando que é milagre, porque foi algo instantâneo, tá bem? Aqui em 2 Reis, no capítulo 13, 2 Reis, capítulo 13, que Deus seja louvado. 2 Reis, capítulo 13, no verso 20 e verso 21, olha que ressurreição, diferente de todas que você já pode imaginar na sua vida. O defunto já estava na sepultura, não, melhor, ali naquela sepultura, um profeta havia sido enterrado, já tinha sido enterrado ali naquele lugar, e de repente um soldado, um homem, cai lá dentro da sepultura, e ele bate na sepultura e sai para cima, porque o poder vivificador estava nos ossos do profeta. Esse é o poder vivificador que vai nas pessoas que ouviram o alarido e creram no alarido, e então eles vão ouvir a voz de arcanjo. O poder sobrenatural vai tirá-los, o poder vivificador vai tirá-los da sepultura, e o poder vivificador vai transformar os que estiverem vivos. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Então olha aqui, 2 Reis 13, 20. Depois morreu Eliseu era o profeta, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura. Eles iam levar o defunto para enterrar, e de repente as tropas inimigas vinham para destruí-lo. Eles jogaram o corpo daquele homem na sepultura, e exatamente onde Eliseu havia sido sepultado. Passaram os anos, eles abriram a sepultura, porque é assim que fazem, né? Tem uma época que a sepultura, quando coloca a pessoa, ela é fechada. Depois, com a época, ela é aberta e outro corpo é colocado no lugar, né? Então veja, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma grande... E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Este é o Deus de milagres. Isso aqui leva eu e a você ver que as pessoas do Novo Testamento deitavam no chão e esperavam que Pedro passasse, e sobre a sombra de Pedro eram curados. Vê? O milagre acontecia. Esses já são milagres do Novo Testamento. Então veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. E como esses estavam mortos, ressuscitou, a água estava amarga, ficou doce, não é? Esses milagres que nós vemos aqui, Deus continua a fazer o mesmo. As mãos daqueles anjos não cegou aqueles homens, as mãos hoje curam. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É Deus na sua maneira peculiar. Os outros cortaram, Moisés cortou a árvore, jogou na água, ela ficou doce. Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou o machado, flutuou.
Aqui o homem é jogado da sepultura de um profeta, ao tocar em seus ossos ressuscita. Eliseu deitou sobre a criança e fez os movimentos e orou, deitou sobre ele, respirou sobre ele e ficou insistindo e disse para Eliseu: vai lá, vê se você vê algum sinal, não é? Veja, a criança ressuscitou. E Jesus Cristo é o mesmo milagre, foi na hora. E aqui em Daniel capítulo 3, versículo 19 ao 20, você pode ler, você vai ver que os jovens foram lançados na fornalha de fogo. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foi feito um decreto do rei, que eles tinham que se prostrar e adorar a estátua. Mas o que Deus fez então? Eles falaram: não, se Deus não nos livrar desta fornalha, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos prostrar na sua estátua não. E a ordem foi dada, lançaram eles da fornalha em 3. E a Bíblia diz que quando se aproximavam da fornalha, era queimada as ataduras de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas algumas pessoas morriam só com a temperatura. Aqueceram 7 vezes mais, aqueles 3 entraram na fornalha, mas o quarto homem entrou juntos e livrou eles do fogo, e eles não foram queimados. Deus entrou lá dentro e aliviou a temperatura daquele fogo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não te livra da fornalha, mas Ele entra na fornalha. Ele não te livra do problema, mas Ele entra com você no problema para te auxiliar, para te socorrer, para te orientar. Esse é um Deus de milagres. Amém. Já finalizando a experiência de Daniel. A sentença de Daniel era que ele não podia orar 3 vezes. Ninguém podia orar 3 vezes. E ele permaneceu orando. E quando ele está orando, veio uma sentença que ele teria que ser lançado na cova dos leões. Agora, aqueles leões estavam famintos. Aqueles leões estavam com muita fome. A partir do momento que eles fizeram o decreto, não deram mais comida para aqueles leões. E a sentença era: qualquer homem ou qualquer pessoa que fosse encontrado orando seria lançado na cova dos leões. E Daniel não fechou a janela, pelo contrário, ele continuou orando. Chegaram ele, levaram preso e disse: agora, se você retratar e parar de dizer para nós que você vai parar de orar com as janelas abertas, então você não morre. Ele disse: não, vive o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou orar ajoelhado mesmo e com as janelas abertas. Então lança ele na cova dos leões. E lançaram Daniel na cova dos leões. Aqueles leões tiveram que jejuar. Deus desceu com a coluna de fogo e entrou entre Daniel e aqueles leões, e ele não recebeu nenhuma mordida. E o rei ficou apavorado, não dormiu. No outro dia foi até lá e disse: Daniel, afinal o seu Deus te livrou. Ele disse: vive, ó rei, que o meu Deus está vivo, e ele me guardou e me livrou da boca do leão. E o rei disse: servir um Deus desse vale a pena. Tira Daniel e lança os seus inimigos no lugar dele. É assim que Deus faz. Deus te levará no arrebatamento, mas seus inimigos serão lançados no lago de fogo. Esse é o Deus vivo que nós servimos e que operou esses milagres no Velho Testamento. Que Deus te abençoe e te guarda. E vamos então agora ter 30 minutos de oração. Nós oramos por vocês e vocês oram por nós. Em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, às 18h45, se Deus quiser.